Meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos nós aqui pela graça de Deus para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical pelo canal AD Candel, pela sala virtual. Como dissemos, lição 12, dentro do trimestre do último ano, do último trimestre do ano de 2023, sobre uma temática geral, missões até os confins da terra. E hoje trataremos acerca do modelo de missões se espelhando na igreja de Antioquia. E o que é que nós temos a aprender desta lição, diante de tudo que já vimos no decorrer deste quarto trimestre, estudando acerca de missões, atividade principal da igreja, que é levar o evangelho aos povos, aqui, ali, além. E isso, como cristão, o fazemos como igreja com muito amor, com muita alegria, e deve-se ser feito também com muita responsabilidade. Então vamos aprender sobre o padrão de missões à luz da igreja de Antioquia. Como também aquela igreja foi formada de gentios e como se despontou a fazer missões, né? Aprenderemos também sobre as características, né, de uma igreja missionária no modelo de Antioquia. Mas eu sei que para alguns, né, esse nome pode até ser estranho, né? Alguns por não conhecer mais prontamente as escrituras, não lê-la, examiná-la com mais cuidado, né? Quem sabe você que nos ouve nessa oportunidade não é um crente ainda em Jesus e fica se perguntando, né, por que a igreja se preocupa em levantar essas temáticas, discutir esses temas, né? Então, o primeiro ponto da lição, ela fala precisamente para que a gente identifique a igreja de Antioquia, né? Só que a palavra-chave desta lição é precisamente modelo. O que é um modelo? É ser padrão, né? E no Novo Testamento, uma das palavras que são traduzidas por modelo dentro da língua original do Novo Testamento, que é o grego, é tupos, né? E a gente pode apresentar aqui pelo menos dois sentidos, né? No sentido técnico, né, que é um modelo de acordo com o qual algo deve ser feito, ou no sentido ético, né, que é um exemplo dissuasivo, né, padrão de advertência, exemplo a ser imitado, né, de pessoas que merecem ser imitadas, ou de uma instituição como era a igreja que merecia ser imitada, a razão porque nós estudamos hoje o modelo de conduta, de procedimento missionário da igreja em Antioquia, né? Na verdade, Antioquia era a cidade, né? Antioquia da Síria, né? E é importante que a gente aprenda um pouco sobre a geografia, né, daqueles dias, para que a gente se familiarize melhor com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor que se formou e se desenvolveu naqueles dias ali em Antioquia. É uma cidade que foi fundada aí por volta de 300 antes de Cristo, né? Cidade antiga, e Seleuco Nicanor, né? Conhecido também por Seleuco I, foi um dos generais de Alexandre, né? Que era um líder grego, né? E ele deu o nome da cidade, né, em honra a seu pai, que era Antíoco, daí o nome de Antioquia, né? E era uma cidade importante porque era a terceira maior cidade do Império, né? Perdendo em importância para Roma e Alexandria, isso dentro do Império Romano, quando mais tarde ele se levanta depois do Império Grego, né? Aprendemos também que em Antioquia era um centro, né, de adoração de vários deuses, né, vários cultos pagãos, né? Como também se promovia ali muita imoralidade, né? Era famosa também pelo culto a Dáfne,
e era um templo que ficava, na verdade, não propriamente na cidade, mas a 8 quilômetros da cidade. E, portanto, também mencionar Antioquia como um centro comercial, né, de rota de mercantilística, né, vital para o mundo daquela época, né? E assim nasceu a igreja de Antioquia, né, multicultural, multirracial, né? E foi a primeira igreja que nós vamos ver que começou a liderar, né, a obra missionária no mundo, levar o evangelho a outra gente, a outros povos, né? E assim, como surgiu essa igreja, né? Ela foi naturalmente uma consequência, né, decorrência do ministério de evangelistas anônimos. Não se sabe precisamente quem primeiro compôs aquela igreja, mas eram homens sem nomes, mas ao mesmo tempo foi resultado já daquela evangelização de cristãos que foram perseguidos em Jerusalém e saíram por vilas e aldeias e lugares levando a mensagem do evangelho, né? E inclusive logo também por ocasião da morte de Estevão, que foi apedrejado, sendo ele o primeiro mártir do cristianismo, né? De modo que houve uma perseguição, mas isso não fez retroceder a igreja, né? Pelo contrário, saíram pregando a palavra de Deus. Embora a gente precisa observar aqui, como em Atos, né, 11 e 19, né, diz o texto que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, a Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Esse era um dos grupos, né, dentro da igreja primitiva, que já estavam muito voltados, né, para aquele evangelho que como que fosse só para os judeus, como que a salvação fosse só para os judeus. E a Bíblia sempre, eu gosto de fazer menção desse texto lá em que Jesus mencionou, conversando com a samaritana junto ali ao poço de Jacó, quando ele dizia que a salvação vem dos judeus, mas não é somente para os judeus. Quando vemos essa dispersão, né, quanto a judeus helenistas, né, que haviam se convertido a Cristo e saíram pregando o evangelho já diferente a gentios, quer dizer, aqueles que se consideravam pagãos, e alargou as fronteiras geográficas culturais com a pregação do evangelho, e assim andaram também pela Fenícia, que hoje é o Líbano, né, como também pregaram em Chipre, a terra natal de Barnabé, que foi um dos líderes da igreja em Antioquia, né? De modo que em Atos 11 e 20, nós vamos encontrar que havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Quer dizer, aquela barreira judaizante, né, de dentro do judaísmo estava sendo gradativamente quebrada, né? E logo mais adiante Deus levantaria, né, o apóstolo Paulo, que notoriamente sentiu a chamada, entendeu como Deus o chamou, e ele tornou-se, como diz o texto sagrado, o apóstolo dos gentios, né? Assim, tem um dado importante também na narração de Atos dos Apóstolos acerca desse papel, desse modelo de igreja missionária que foi de Antioquia, que faz, se necessário, mencionar, né? E diz Atos 11, 26, diz-nos assim: e sucedeu que todo ano se reuniam naquela igreja e ensinavam muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, hein? Quer dizer, pessoas que seguiam a Cristo, que foram identificados como os discípulos de Cristo. Se trouxéssemos hoje uma indagação, um questionamento, o que é ser cristão hoje, hein? Hoje a gente sabe que existe milhões e milhões de cristãos, né? Mas muitas vezes nominais, não na prática, não na vivência de uma vida cristã
bíblica, genuína, comprometida com o Evangelho, com a palavra, né? Esse é o mundo de hoje, né? E também é bom frisar, é oportuno colocar que às vezes muitos dão pedradas na igreja, como que estão dando ao cristianismo, na verdade, a uma cristandade nominal, meramente religiosa, né? Vivendo de rituais, de poder religioso e etc. Mas não são propriamente cristãos, discípulos de Cristo no sentido original do termo, né? De modo que não é difícil fazer, inclusive, distinção entre um religioso e um cristão, né? E isso nós precisamos aprender mais a esse respeito. Você se sente ou se considera um religioso ou um cristão? Que compromisso você tem com o Cristo, o cabeça da igreja, ou meramente com uma religião? É bom refletirmos a respeito disso, né? Porque vivemos num mundo cansado de religião, de seitas, de heresias, né? Quando na verdade nós precisamos mais de evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele evangelho que vem de cima para baixo, buscando o perdido, o homem no pecado, o homem na desobediência, mas Deus ao mesmo tempo com amor, chamando-o ao arrependimento. E em continuação nós vemos que o trabalho naquela cidade prosperou, quer dizer, tinha a aprovação de Deus. Diz o texto que a mão do Senhor era com eles, confirmando aí a amplitude da graça de Deus naquele lugar, né? E assim, muitos gentios foram alcançados, e diz o texto, como já vimos, que eles não só pregavam, como também ensinavam. Havia uma preocupação acentuada já com o ensino, com a formação dos primeiros discípulos de Jesus, ali na cidade, na igreja do Senhor, em Antioquia. Atos 11, 22, 23, ainda nos diz que chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus e se alegrou. Quer dizer, o trabalhar de Deus, trazendo vidas arrependidas aos seus pés, ali se formava assim, verdadeiramente, um núcleo do corpo de Cristo, né? Uma comunidade de verdadeiros cristãos. Assim, viu os apóstolos que enviaram Barnabé de Jerusalém para conferir, detectar o que estava se passando na cidade de Antioquia. Então, Antioquia também tinha uma posição geográfica muito importante para a propagação, para que o evangelho também pudesse se ampliar, seguir além fronteiras, né? Principalmente do judaísmo naquele momento, naquele contexto, né? Mas o que havia também de lindo e que se faz necessário frisar era a espiritualidade da igreja de Antioquia, o seu crescimento espiritual, o seu amadurecimento espiritual para ir mais além com a mensagem do evangelho nos primeiros dias da igreja, né? De modo que aquela igreja ela alcançou proeminência, né? Inclusive ao enviar os primeiros missionários ao mundo gentil, coisa que no primeiro momento os apóstolos, os discípulos que estavam liderando a igreja do Senhor em Jerusalém não tinham essa visão, essa perspectiva, esse alargamento de visão missionária que a igreja de Antioquia teve, né? E assim seguiu-se com a expansão do evangelho. O ponto 2 da lição nos fala acerca de uma igreja missionária em ação, né? E naquela igreja havia uma liderança, e entre eles profetas e doutores, nos diz a palavra do Senhor lá em Coríntios, lá em Éfeso, né? 4:11, né? E podemos ver que havia uma característica muito presente na liderança da igreja em Antioquia, que era aquela liderança que serve, a liderança servidora. Eram homens que se colocavam nas mãos de Deus na condição de servos, né? Para servir e não ser servido, não dependia de holofotes, de aplauso dos homens para realizar a causa do evangelho. Não, faziam isso
com muito amor, com muito afinco, com muita dedicação. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, vemos que também havia naquele ambiente da igreja em Antioquia sensibilidade espiritual, e diz o texto sagrado, né, que é o texto-chave da lição, Atos 13:2, que foi orando e jejuando que eles receberam a direção do Espírito Santo para enviar Paulo e Barnabé, né? Então, como foi no passado, hoje também, que sejamos povo de Deus, igreja de Deus, uma liderança comprometida com a causa do Evangelho, mas que leve em consideração, que esteja atenta, né, à direção de Deus na dinâmica das atividades no corpo de Cristo na terra, né? Até porque foi Jesus quem a instituiu e ele é o cabeça, né? Bendito seja o nome do Senhor. Ponto 3 da lição nos fala do modelo de missões da igreja em Antioquia, né? E aqui vale ressaltar, Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele menciona pelo menos 5 homens que lideravam, que ministravam na igreja em Antioquia. O Barnabé, que foi enviado e consequentemente torna-se um líder, né? Que ele foi enviado de Jerusalém a ver o que se passava no andamento, na dinâmica da igreja ali naquele lugar. Então, o Barnabé foi um dos primeiros líderes daquela igreja, que era um levita natural de Chipre, né? E, inclusive um apoiador de Paulo desde o primeiro momento, né? Porque ele compreendeu, ao ouvir o testemunho de Paulo, que verdadeiramente Paulo havia se convertido, não era aquele Saulo perseguidor de antes, mas era verdadeiramente agora um discípulo de Jesus, né? E o próprio Atos dos Apóstolos nos narra isso, o quanto foi importante o seu apoio para que, quando Paulo chega das primeiras vezes em Jerusalém, para que tivesse aceitação, né, receptividade na igreja do Senhor em Jerusalém. Quer dizer, Barnabé estava nesse apoio ao apóstolo Paulo. O texto também faz menção como líder na igreja de Antioquia, o Simeão, né, que era o Níger, né, talvez fosse da África, que o Níger quer dizer negro, né, o Lúcio de Cirene, né, que foi, acredita-se também que foi um dos fundadores, né, da igreja, o Manaém, que era um amigo íntimo, ou talvez um irmão adotivo de Herodes Antipas, né, mas era um homem que era, digamos assim, de dentro das autoridades romanas, mas estava ali como um convertido em Cristo Jesus. E por último, o próprio Paulo, né, que surge também ali dentro daquela liderança, e mais tarde seria aquele vaso, aquele instrumento que foi o apóstolo Paulo, que podemos dizer o maior dos apóstolos, o maior plantador de igreja, aquele que mais sofreu pela causa do Evangelho naqueles dias. Assim nós vemos, foi assim que Paulo e Barnabé foram separados sob a direção de Deus pelo Espírito Santo, né? Porque tem 3 pontos importantes aqui, ou pelo menos 4, acerca desse envio de Paulo e Barnabé a fazer missões, né? Primeiro, a sua chamada ela foi reconhecida pela igreja em Antioquia, e por ela eles foram enviados. Paulo e Barnabé também, ao retornar de suas viagens missionárias, eles traziam todo um relatório do trabalhar de Deus, através dele, do que conseguiram fazer, realizar, e assim ele reunia a igreja, edificava a igreja, tocava a igreja, entusiasmava a igreja, né, em fazer mais missões, né, porque Deus verdadeiramente os tomou em suas mãos e fez grandes coisas. Então, queridos, em conclusão a essa lição, olhando para a igreja de Antioquia como um modelo de igreja missionária que serve para os dias de hoje, para todas aquelas instituições, seja a igreja, ou também, como também as entidades que chamamos de entidades para-eclesiásticas, que tem aquele braço estendido ali ao lado da igreja, mas está tudo em prol da causa do Evangelho, de fazer, propagar e levar adiante a mensagem do Reino. Como conclusão, queridos, dizemos que o trabalho missionário tem sim motivação divina, está no coração de Deus, como muitos dizem, e é um modelo a ser seguido, fazer missões.
São importantes também as diretivas da igreja, né? Em especial a direção do Espírito Santo na atividade missionária, como bem atestamos, como Deus trabalhou ali em Antioquia. Obviamente que há as variáveis, né, dentro da direção da igreja local, dentro da igreja organização, para se fazer missões, né? É óbvio que, por exemplo, os nossos irmãos batistas, né, fazem missionários de uma forma, nós assembleanos de outra, já temos o tino pentecostal, uma visão também pentecostal dentro de missões. Então há algumas variáveis quanto à forma de como fazer missões. Importa fazer missões, importa levar Jesus a outras pessoas que também venham ser alcançados pela salvação sob a graça de Deus. Então, sabemos sim que missões é uma missão exclusiva e honrosa e ao mesmo tempo um desafio na evangelização mundial para a Igreja do Senhor. Assim, queridos, que Deus seja louvado, engrandecido, como foi na igreja de Antioquia, como também nos dias de hoje que compomos, fazemos parte da Igreja do Senhor odierna, contemporânea dos dias atuais, né? E vale sim a gente realçar aqui e falar, quando vemos os números da nossa própria igreja em nível de estado e ADERN, como tem levado, enviado missionários, parcerias que têm sido feitas de múltiplas formas, para levar adiante a mensagem do Evangelho a outros povos, principalmente também na missão transcultural. Então, louvamos a Deus porque a ADERN tem sido um modelo e um exemplo para todo o Brasil nesse aspecto em fazer missões. Assim, queridos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo melhor nos esclareça sobre essa temática tão importante quando estudamos acerca da igreja de Antioquia, um modelo de missões a ser imitado. Que Deus nos abençoe.